Graças a Deus, irmãos. Nós estamos iniciando aqui. Eu sou Isaías Gavioli, professor da Escola Bíblica, mais especificamente do Estudo Bíblico 1, né, da Sala Estudo Bíblico 1. E nós vamos partilhar a palavra de Deus hoje aqui, nesse estudo sobre a oração. E eu queria fazer uma oração primeiro, para a gente iniciar. Feche seus olhos. Senhor, nós te pedimos, Senhor, a sua direção. Abre, Senhor, o nosso entendimento, o nosso falar. Abre, Senhor, a nossa mente, para que nós possamos, Senhor, fazer tudo conforme o teu querer. E que nós possamos, Senhor, aprender, Senhor, e exercitar, Senhor, todo esse estudo que nós vamos partilhar. Por isso, Deus, nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Nós contamos hoje com a presença ilustre aqui do Guilherme, né, que vai estar nos ajudando, vai estar ingressando nesse ministério tão importante que é o ensino da Palavra de Deus. E eu queria dar umas boas-vindas para ele e para que ele possa se manifestar de alguma forma agora aí. Graça e paz, irmãos. Queria primeiro agradecer a Deus por essa oportunidade, pelo privilégio de estar aqui com vocês e dizer que a gente é a graça, né, que nos capacita, e a gente está aqui à disposição para ajudar na obra. Né? Amém. A Bárbara. Oi, gente, tudo bem? Tá aparecendo Alex aí, tá, gente? Mas é só porque eu tô usando o login dele para gravar as aulas, né? Pra gente fazer um bate-papo aqui. Mas é a Bárbara que tá aqui, tá bom? Eu também desejo umas boas-vindas pro Guilherme. Ele foi um nome super cotado entre os professores. E eu tenho certeza que o que arde no coração dele, arde no nosso também, que é esse amor pela palavra. E isso a gente já compartilha, né? Então, tem tudo para ser uma grande bênção como professor e eu tenho certeza que vai agregar muito ao nosso ministério. E glória a Deus pela disposição. Amém. Muito obrigado pelas boas-vindas de vocês e é um privilégio e uma responsabilidade estar do lado dos dois professores que me iniciaram, né, na fé aí, quando eu era recém-convertido. Né? Amém. Deus abençoe, então, boa-vinda e vai reforçar esse quadro pela honra e glória do nosso Deus. Amém? Amém. Hoje nós vamos fazer um estudo muito importante, que é a respeito da oração. Só revendo a aula anterior, que a professora Bárbara falou a respeito da fé, né? Alguns pontos importantes que foi nos ensinado. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? É possível buscar, crescer a nossa fé somente buscando em Deus, né? E a fé, ela é importante, porque a oração também, se você não tiver fé, é de que ninguém vai orar, né? Se não houver fé em nós, por isso nós aprendemos a fé e depois a oração. Sem a fé, também a gente não parte para a oração. E aí, a gente vai ver aí a respeito do estudo da oração e o que é a oração, né? A oração é um diálogo com Deus, a oração é uma comunhão com Deus, é uma conversa com Deus e mais do que isso, né, a oração, vamos colocar aqui, olha, o que é orar, né? A oração, além da gente verbalizar, né, conversar com Deus, a oração é o desejo sincero da alma que fica mudo, ou a gente fica mudo ou é expressa, né? Ou a gente consegue falar. A oração, ela tem esse princípio. O segundo tópico aí diz assim, o cair de uma lágrima, o voltar os olhos úmidos para o céu, né, para cima, quando ninguém senão Deus está vendo, né? Eu tive uma experiência aí no meio dessa pandemia, até falei na célula, né? Dia desses eu fiz o prato, sentei para comer,
olhei para aquele prato, agradeci a Deus e me veio um nó por dentro, alguma coisa que me incomodou e que falou assim, né? Eu falei comigo mesmo, né? E os seus colaboradores que você, né, não fez, não conseguiu fazer o pagamento deles, né? Aquilo me deu um nó em mim, né? Foi eu mesmo que provoquei isso. E a Celeste não percebeu, ela estava comigo. Aí eu comi aquele prato colorido ficou cinza e rapidamente eu comi. Depois eu levantei dali, fui para o quarto, ainda no corredor, meus olhos encheu de lágrimas. Entrei no quarto, fui para a janela, olhei para o céu com meus olhos lagrimejando, sem falar uma palavra. Isso foi uma oração a Deus. Por quê? Na minha impossibilidade de fazer aquilo me incomodou tanto, né? E a palavra de Deus diz que Deus gosta de um coração contrito, né? Então foi difícil para mim naquele momento. Até então eu não tinha conseguido fazer o pagamento para os meninos. Então a oração, ela não é só verbalizada, mas ela é sentida, né? É um nó dentro de nós, né? É um desejo da alma, é algo que nos incomoda tanto, né? E que vem à tona, né? Em forma de lágrimas, né? Então eu vivi essa experiência, né? De oração sem palavras, né? Sem palavras. Depois a gente vai decorrer tudo aí a respeito da oração e a gente vai vendo passo a passo, né? A oração também ela é um hábito vital do crente, ou seja, a vida do crente é uma vida de oração, faz parte da nossa vida a oração, né? É a atmosfera nativa, a oração, o hábito da oração que nos dá a vida. Sem a oração, nós ficamos neutros, né? Por isso que tem que ter a fé, né? E com a fé a oração, né? E a oração é o lema aí na hora da morte, na hora da dificuldade, na hora da doença, na hora da pandemia, aonde a gente vai? Busca em Deus, né? Pois só Ele, através da oração, nós podemos entrar no céu. Através da oração, nós podemos falar com Deus. Posso dar um testemunho, Isaías, rapidinho? Você está falando da importância da oração, né? Sim. Um pouquinho antes do meu pai falecer, os nossos familiares foram todos para o hospital, né? Porque ele ficou internado de sábado para domingo. E ele escreveu num papelzinho, ele não estava conseguindo falar, porque já estava, né? Ele não foi entubado, mas ele estava com respirador. E ele escreveu num papel, assim, vocês vieram orar? Porque estava a família inteira reunida, né? E ele falou assim, e fez um joia, falando que era para a gente orar, que ele estava bem, né? Expressando assim com um gesto, ele falou que ele estava bem e que era para a gente orar. E aí a gente desceu, a gente fez uma oração e foi um dos momentos mais bonitos lá do hospital. Os enfermeiros vieram falar com a gente, os porteiros vieram falar com a gente. E assim, logo depois, alguns minutos depois, meu pai, ele foi embora, né? Então, a importância da oração até nesses momentos, para nos fortalecer, né? Então, fica aí, gente, um testemunho de quem orou até o final. Exatamente. Muito bom. Então, a oração é a voz contrita do pecador também, né? Que retorna dos seus maus caminhos. Quando a gente peca, quando a gente erra, a gente ora pedindo perdão do Senhor, a gente retorna, né, a Deus e Ele ouve, né? É nesse momento que os anjos se regozijam, né, em cântico e dizem, eis que Ele ora, né? No céu, os anjos, eu creio que está lá falando assim, viu? Olha, ele está orando, voltou, né? Pecou, errou, mas se voltou a Deus. Então, a oração, ela é a voz contrita de um pecador. É uma voz de arrependimento, né? Nós tivemos aí o estudo sobre arrependimento. A oração, ela faz parte de todo esse contexto de volta a Deus, né? E nenhuma oração, ela é feita só no mundo, nesse plano terrestre aqui, nesse plano terreno, né? Pois o Espírito Santo, ele intercede. Jesus,
no trono eterno, intercede por nós, pelos pecadores, né? Então, a oração, ela tem uma dimensão muito grande, né? Ela não só faz parte da nossa vida, né? Como nós vimos aí, um hábito importante, vital, faz parte da nossa atmosfera nativa aqui, mas ela alcança o céu, né? A gente pode orar para qualquer parte do planeta ou da Terra, né? Fazer a nossa intercessão e ela vai ao céu, ela sobe ao céu, né? Então, o que é orar, né? É esse conjunto de coisas que a gente fala, é o dialogar com Deus, é conversar com Deus, né? Abrir o nosso coração com Deus, é uma prece, é uma súplica, né? E também esses eventos que acontecem sem vocalizar, né? Sem falar, mas sentido, uma oração de sentido, né? A gente vai ver aí para frente, quando a gente fala orar sem cessar, a Bíblia diz isso, né? Como que a gente pode orar sem cessar, né? É estado de oração, né? Em tempo real, a gente está sempre ligado com Deus. Obrigado, Deus, né? Obrigado por esse livramento, obrigado por essa situação, obrigado por essa vitória. A gente está sempre em oração, né? Então, orar é isso. Orar é estar constantemente se comunicando com Deus, né? E a oração é esse caminho que nos faz chegar a Deus. E aí a gente vai ver a necessidade da oração. Orar é um dever. Em Lucas 18:1, diz assim, ó, disse-lhe Jesus uma parábola: o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, a oração, para nós, ela é um dever. A necessidade da oração, elas passam um dever, porque Jesus falou assim, viu, vocês orem, entendeu? Orem sempre, não se esmoreçam. Orem, né? A gente tem que estar sempre buscando, tem que estar sempre em oração. O segundo ponto aí é orar, é uma ordem bíblica, né? É uma ordem bíblica. Mateus 7:7. Guilherme, pode ler para nós? Posso. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Então, Deus deixou uma ordem para nós. E essa ordem para a gente buscar. Sem essa busca, não vem aquilo que nós precisamos, né? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Sem a gente bater, sem a gente buscar, sem a gente pedir, a gente não alcança as nossas necessidades, né? Elas são supridas através da oração. Em 1 Tessalonicenses 5:17, ele diz assim, orar sem cessar. O estado, né, como nós falamos, nós temos que estar num estado constante de oração, né? Se você ler esse versículo, interpretar ele, aí, orar, eu tenho que me fechar, como a Bíblia diz lá, fecha a porta atrás de você e ora lá em silêncio, sozinho com Deus, né? O tempo todo, né? Você não consegue. Então, você tem que estar num estado de oração. Isso é uma ordem, o tempo todo, né? Os livramentos que nós temos no dia a dia, as bênçãos que Deus nos concede no dia a dia, a gente tem que estar sempre, né? Agradecendo, né? Pedindo e agradecendo, né? E enaltecendo o nome do Senhor, porque Ele é o Todo-Poderoso, né? Nós vivendo nesse meio dessa pandemia, a gente sabe que Deus está no controle de tudo, né? Então, embora muitas vezes a gente fique abalado, né? Mas a gente volta para Deus, não, Deus está no controle, vamos fazendo, né? A Bíblia diz, basta o mal de cada dia, né? Então, a gente segue com fé e orando, pedindo o livramento. E a palavra de Deus diz, né? Lá em Salmo 91, ele fala, né? 1000 cairão à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Então, nós temos que crer e ter essa certeza e orar com essa constância, né? Orar
sem cessar, né? A Bárbara quer falar alguma coisa, Bárbara? Guilherme? Não, só queria comentar que como Deus nos criou para um relacionamento com Ele, então não faz sentido a gente ficar sem se comunicar com Ele, né? Porque se a gente tem essa possibilidade de ter esse relacionamento de pai e filho, a gente precisa se comunicar. Então, a oração é esse meio fundamental para que a gente esteja sempre em sintonia, né? Perfeitamente. Deus nos fez seres relacionais, né? Na horizontal com o próximo e na vertical com Ele. Na vertical é nossas orações, a nossa adoração a Ele, nosso louvor a Deus, né? É dessa forma que nós nos comunicamos com Deus, né? E na horizontal, fazendo a vontade dele, né? Pregando o evangelho, fazendo o ID, né? Então, Deus nos fez, sim, um ser relacional, para que nós possamos nos comunicar com Ele e com toda a criatura dele, né? Com toda a criatura. No ponto 3, nós vamos ver que orar é um dever, deve ser uma prática constante. 1 Timóteo 2, 1, 3, você pode ver para nós, Bárbara? Diz assim, ó: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Amém. Olha o que ele fala aí, né? Antes de tudo, pois exorto que se use da prática, né? Praticar a oração, né? A súplica, né? Suplicar ao Senhor, as orações, intercessões, que é orar para o próximo, né? E ações de graça, né? Agradecer a Deus e fazer ações pela graça recebida, né? A nossa vida já é um milagre, é um presente de Deus, é uma graça na nossa vida, né? Então, a gente tem esse dever, essa necessidade da oração passa pela súplica, pelas intercessões, pelas ações de graça, né? Então, esse é um dever de uma prática constante. E lá em Efésios 1,15, né, orar é o fortalecimento. Você pode ver para nós, Guilherme? Efésios 1,15, 18. Vou encontrar aqui. A oração, ela nos traz fortalecimento, né? A gente fica fraco quando a gente se distancia de Deus, né? Em quem a gente busca as nossas forças? Em quem a gente renova as nossas forças, senão no Senhor? Pode ler, Guilherme? Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para que saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, o fortalecimento passa por esse crivo, né? Paulo fala aqui, ele fala assim, viu? Ó, para que Deus, por isso também eu tendo ouvido a fé que há em vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, né? Fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, constantemente orar para trazer fortalecimento.
né? Para aqueles que ele fala aqui, até ele fala, você já está na obra de Deus e precisa das orações. Isso traz fortalecimento quando a gente ora um pelos outros, né? E no 17 ele fala assim, que Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, e iluminar os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual riqueza da glória para a sua herança nos santos. Então, a oração, a intercessão, a oração para o outro, ela nos traz fortalecimento. Nós orando um pelos outros, nós crescemos, somos fortalecidos através da oração. Bárbara, você pode ver Efésios 3, 14 e 19? Está aberto, eu vou ler aqui, ó. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, nos conceda que sejais corroboradores com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no nosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Quer comentar, Bárbara? Quero. Esse texto específico é a oração que Paulo faz, né, pelos Efésios, né, pelo povo que ele endereça essa carta, e ele é bem claro, né, que ele se coloca de joelhos para solicitar para Deus, para pedir para Deus que Deus dê esse fortalecimento, essa direção, essa capacidade que a gente também precisa, né? Não é só todo mundo precisa, mesmo a gente que já é um crente há muito tempo ou que está começando agora, não importa, né? A oração, ela é necessária, porque é como o Guilherme mesmo diz, a gente nutre o nosso relacionamento com Deus, a gente busca Deus através das nossas orações também. Uhum. No versículo 16, ele fala isso, sejais fortalecido com poder mediante o seu Espírito no homem interior, né? Que a gente possa crescer, seja fortalecido. Depois ele fala assim no 18, né? A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Quer dizer, nós não conseguimos entender, né? E a oração nos leva num lugar mais profundo, né? Para que a gente possa compreender aí a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, né? Do amor de Cristo na nossa vida, que excede o nosso entendimento, nós conseguimos entender. Mas a oração nos leva mais perto de Deus. Por isso que as pessoas falam assim, é loucura, né? Viu? É loucura, o evangelho é loucura para quem não conhece. Porque ela excede o nosso entendimento. E quem não tem essa prática, quem não tem Deus, não tem esse entendimento, né? Fica difícil da gente dimensionar o amor de Deus por nós. Fica difícil mesmo, né? Por isso, a oração, a prática da oração, ela nos traz esse fortalecimento para que a gente possa entender. Ainda que a gente simplesmente risque o verniz disso, a gente está bem mais na frente, né? Então, nós precisamos se aprofundar, precisamos orar, precisamos ser fortalecidos na oração. Amém? Guilherme, quer falar alguma coisa? Essa parte chama atenção o versículo 18, né? Que ele fala,
sobre a gente compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Olha o poder que está disponível para nós através da oração, e muitas vezes a gente acaba negligenciando ou até abrindo mão desse poder, ficando às vezes em um relacionamento, como a Bárbara disse, fica mais raso, né? Porque olha quanta coisa a gente pode adquirir e conhecer de Deus através da oração, e às vezes a gente acaba caindo naquelas vãs repetições que Mateus fala, né? Perfeitamente. E ponto 5, me fala, deixar de orar é pecado, né? Há momentos que a gente não tem força, a luta é grande, quando a gente fala assim, eu não tenho nem força para orar. Mas a gente tem que orar, mesmo sem força, a gente tem que buscar orar. E se a gente viver aquilo, orar sem cessar, estar em constante oração, isso passa a ser uma prática constante na nossa vida e a gente não deixa de orar, porque deixar de orar é pecado, né? Então, 1 Samuel 12, 23, diz assim, ó, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então, aqui, ela fala assim, ó, é pecado deixar de orar, né? Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então, deixar de orar uns pelos outros, deixar de buscar Deus é pecado, porque Deus nos fez um ser relacional e nós abandonamos a Deus, né? Não, a gente tem que buscar em Deus, buscar orar constante, porque sem orar é pecado. A gente tem que buscar oração. Essa é uma das necessidades, a necessidade da oração, ela passa por isso, né? Orar é um dever, orar é uma ordem bíblica, orar deve ser uma prática constante, orar nos fortalece e deixar de orar é pecado. E Deus responde às orações, né? Deus responde às nossas orações. Aí a gente vai ver lá a recompensa. A recompensa, quando nós buscamos Deus em oração, né? Deus faz mais do que nós pedimos. Nós obtemos cura através da oração e Deus responde às orações no tempo certo, né? Então, Mateus 6,6, eu vou ler esse versículo, diz assim, ó, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, a recompensa, ela vem através das orações, né? O ensinamento aqui é de que a gente tem que, um momento, se retirar, orar sozinho, né? Ficar sozinho com Deus, conversar com Deus, né? E dessa forma é que vem a recompensa, né? Você ajoelha, você está sozinho, desliga a televisão, desliga qualquer interferência, né? E ora. A gente tem que buscar, porque Deus responde às nossas orações. Certa vez eu estava muito aflito mesmo, e eu estava no carro, e eu fechei os vidros do carro e clamei ao Senhor, né? Clamar é diferente de orar, né? Clamar é fazer uma oração a todos os pulmões, né? Pôr todo o pulmão em ação. E eu clamei ao Senhor, e terminando o meu clamor ao Senhor, entrou um zap no meu celular, mas acho que foi até de Deus. Eu parei o carro e li. Aí era o pastor Carlos Aguirre enviando um texto para mim do Vagalume. Você conhece aquele texto do Vagalume, né? Então, aquilo foi tão confortante, né, que Deus respondeu na hora aquele clamor, porque aquele texto que ele me mandou me confortou, né? E olha, ele usou quem, né? O homem de Deus usou o pastor para enviar na mesma hora que eu levantei um clamor. Então, a recompensa quando a gente busca a Deus em oração, né? Ponto 2 aí diz assim, ó, Deus faz mais do que pedimos. Efésios 3:20. Pode ler, Guilherme?
Leio. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Quer comentar, Guilherme? Às vezes a gente acaba limitando o poder de Deus, né? Às vezes a gente acaba perdendo uma bênção ou perdendo uma oportunidade, uma experiência com Deus por limitar, por achar, Deus não vai fazer, então não precisa pedir, para que eu vou pedir? Então, às vezes Deus anseia por isso, para que a gente confie nele, para que ele nos proporcione essa experiência, para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida, e às vezes a gente acaba limitando, sendo que ele pode fazer muito mais do que a gente precisa, pensa ou pede. Amém. Então, Deus responde às nossas orações mais do que nós pedimos, né? Além do que nós pensamos, né? A gente vê lá na frente, muitas vezes a gente não entende as coisas acontecendo à nossa volta, mas Deus está providenciando muito mais para nós, né? Além do que a gente pediu, né? Além do que a gente pensou. Amém. Obtemos cura através da oração. Tiago 5,15. Bárbara, pode ler? Tiago 5,15 diz assim, ó: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Poderoso, hein? Que é Tiago afirmando, né, o poder da oração com relação no caso de uma enfermidade, uma doença, o poder de Deus agindo através da nossa oração. Exatamente. E aí o texto fala assim, que ele salvará o enfermo, e quando ele fala salvará o enfermo, e se tiver cometido pecado, seriam perdoados, então ele não só cura a nossa enfermidade física, como a nossa enfermidade espiritual, né? Então, a cura através da oração, ela vem de uma forma ampla e irrestrita, né? Não somente física, mas também espiritual. Por isso que é importante que a gente ore, né? Que orando nós conseguimos essa cura, né? Física e espiritual. Né? Deus responde no tempo certo. Lucas 18:7. Você pode ler, Guilherme? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Quer comentar, Guilherme? Às vezes a oração que a gente faz tem resposta imediata, como você testemunhou, né? Mas às vezes não. E às vezes a gente acaba achando que aquela oração não teve resposta porque não foi no nosso tempo, né? Não foi no nosso julgamento limitado de que era o momento certo acontecer, né? Mas muitas vezes ele faz de acordo com a vontade, ele faz, só que ele faz no momento em que é perfeito, não no nosso tempo que é muito limitado, a nossa visão é muito curta, né? A dele é eterna, então quando ele nos dá a graça de nos atender, ele atende para ser perfeito. Os especialistas até falam, né, que o mal do século é a ansiedade. E eu não sei vocês, eu sofro um pouquinho com isso, com essa ansiedade. E é aquilo, né? O que o Guilherme acabou de falar. Se Deus não falar agora, nossa, não é para ser, não vai acontecer, não é para mim, não quero mais. Não, pera lá. Deus, ele está limitado ao tempo ou ele é soberano? Né? É isso que a gente tem que sempre pensar, que Deus sabe a condição que nós estamos, a situação que estamos passando e o momento exato para nos entregar a bênção. Ou não, né, gente? Deus é soberano, ele pode falar, não vou fazer isso com você e acabou. Né? A gente é muito limitado mesmo. Pois é, nós vivemos no tempo cronológico, né? E Deus no tempo kairos. Então, você imagine quanto o mundo, né? Todos os santos orando por conta dessa pandemia, né? E Deus responde, né? E quando que ele vai parar? É no tempo dele.
é no tempo dele, né? Eu sempre digo, Deus, ele é o Senhor da história, né? E a história se cumpre como ele quer, né? A gente ora, a gente intercede, a gente pede, mas é no tempo certo que ele vem, né? O texto fala assim, ó, não farás Deus justiça aos seus escolhidos, e que eles clamam dia e noite, embora pareça demorado ou em defendê-los, né? Às vezes a gente fala assim, não, eu pedi para Deus, mas Deus não concedeu, Deus está demorando, né? Mas é o tempo dele, é o tempo dele. E como nós lemos lá em Efésios 3:20, ele fala assim, viu? Ele faz muito mais além do que nós pedimos e pensamos, né? Então, o tempo de Deus é importante. Todos nós estamos orando para que cesse essa pandemia o mais rápido possível, né? Mas é o tempo kairos, é o tempo de Deus. No tempo dele, ele fará cessar, né? Então, Deus responde, mas no tempo certo, no tempo dele. Amém? Amém. Que Deus responde todas as orações, né? Deus responde todas as orações? E não, né? Quando é que ele não responde? Quando o que ora é inimigo de Deus, né? Pode um inimigo pedir para Deus e Deus responder, né? Tá lá em Salmo 18:41, eu vou ler aqui, ó. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Esse não está nem no tempo de Deus, porque, viu, se é inimigo de Deus, Deus não ouve essas orações do inimigo. Não tem como. Então, Deus não responde todas as orações. Precisa ser as nossas orações alinhadas com a vontade de Deus. Deus não quer o mal para nós, Deus quer para nós o bem. Mas se somos inimigos de Deus, certamente Ele não vai nos responder, né? Então, para o inimigo de Deus não tem resposta. Não tem resposta. Outro ponto é quando o que ora é desobediente a Deus. Provérbios, Provérbios 1, 24, 28. Provérbios 1, 24, 28. Quem pode ler para nós? Eu leio, já abri aqui, ó, Provérbios 1, do versículo 24 ao versículo 28, diz assim, ó. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor, vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Então, quando alguém ora e é desobediente a Deus, Deus não responde, né? Olha o que ele fala no 28. Então, me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Então, a desobediência é um fato de que Deus não responde às nossas orações. Como a gente anda diante de Deus? Né? Quais são as nossas ações, as nossas atitudes? Temos sido obedientes? Porque se nós desobedecemos e vamos buscar o socorro em Deus, ele diz não, né? Não. E a gente fica sem esse socorro de Deus se nós andarmos em desobediência a Deus. Viu? Nós falamos sobre o pecado, mas a gente peca, escorrega aqui, escorrega ali, né? Mas se arrepende de coração, pede perdão e o Senhor perdoa. Mas se a gente viver na prática do pecado, se a gente não está nem aí, e na hora que aperta a gente vai buscar Deus, a gente vai ouvir esse não redondo que ele dá aí.
né? Me invocarão, mas não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Para que isso aconteça, para que as nossas respostas sejam positivas, nós temos que andar em obediência ao Senhor, né? O outro ponto é quando o pecado serve de barreira. Isaías 1,15, eu vou ler aqui, ó. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. O pecado na nossa vida esconde, né? Deus esconde o rosto das nossas orações. Não adianta nós orarmos se nós estamos em pecado. Nós temos que orar para que Deus nos perdoe, para que Deus nos ajude, né? Nós precisamos do arrependimento, né? Que a gente falou lá atrás. Precisamos de arrepender e arrependimento no coração, verdadeiramente, para que Deus possa nos ouvir. Do contrário, né? Esse pecado ele serve de barreira. As nossas orações não passa do teto, né? Não passa do teto, não sai de nós, não alcança o trono de Deus, né? E também lá em Isaías 59, 1, 2, alguém pode ler? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Pode comentar, então. Às vezes, você estava falando, eu estava refletindo aqui. Às vezes, a gente desobedece e acaba pedindo para Deus nos livrar das consequências dessa nossa própria desobediência, né? Então, às vezes é só nessa hora que a gente se dá conta de quão longe a gente está de Deus e aí a gente quer que Deus nos livre de uma coisa que Ele não pediu para a gente fazer. Então, a gente quer que Deus nos livre da própria consequência do nosso pecado. E aí Ele fala, você plantou, não tem como você colher diferente, né? Então, já a obediência é o contrário. Se você pede em favor da vontade de Deus, você vai receber e Ele está todo ouvidos para nós, né? Então, o pecado, ele serve de barreira. Por isso a gente tem que lutar constantemente, né, com o pecado, porque senão a gente fala assim, não, eu peco, não, tudo bem, depois eu peço perdão, e não é assim, né? Quando o Espírito Santo nos alerta a respeito do pecado, né? O pecado na vida da gente deve ser somente um escorregão, ó, escorreguei aqui, pequei, né? Pensei mal disso, pensei mal daquilo ali, arrepender e pedir para Deus e ter essa consciência que Ele pode virar o rosto de nós, né? Se nós não nos arrepender de forma verdadeira no nosso coração e a gente pedir o perdão, né? E aí se torna aí uma barreira para que Deus possa ouvir as nossas orações. Também, Ele não responde quando o que ora é um pecador impertinente, né? Está lá em Jeremias 7, 18. 16, não é? Sete e 16, né? Jeremias 7, 16. Quer que leia, Isaías? Pode ler para mim. Pode ler? Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Sério, né? Olha, não é pesado isso? Pesado. Às vezes a gente pensa, né? Olha aquela pessoa, olha como é que ela anda, né? Vamos orar para que ela... Assim, e Deus já determinou que, viu, essa pessoa, né? Deus fala assim para nem importunar ele, né? Não interceda por esse povo, nem levante por ele clamor ou oração.
Nem me importunes, ele fala, porque eu não te ouvirei. E se você olhar o contexto dessa passagem aqui, que Deus está falando para Jeremias, é o próprio povo de Israel, né? Que tinha pecado tanto, se afastado tanto daquilo que Deus tinha direcionado o povo, que Deus é muito claro, falou assim, olha, não dá para você pedir por esse povo, porque nem eles mesmos querem, né? Nem eles mesmos estão com os olhos ou querem uma resposta, né? Não tem como eu ajudar alguém que não queira, né? Então, Deus é muito claro. Esse povo precisava se arrepender dos pecados, voltar para Deus para ter as bênçãos e a benevolência de Deus novamente, né? Exatamente. Deus usou Jeremias para alertar, né, os reis, alertar os sacerdotes do que poderia acontecer, mas eles viraram o rosto. Tanto é que foram cativos pela desobediência, né? E Deus fala aí, através de Jeremias, fala assim, viu, não adianta você orar para esse povo, está vendo que eles são desobedientes? Não, nem me importune. Eles vão ser cativos, eles vão experimentar o que é se afastar de Deus, né? Por isso que é importante que a gente esteja sempre ligado com Deus, né? A desobediência, o distanciamento de Deus faz isso. Deus não quer nem ser importunado com relações, né, do santo por aquele que não dá atenção, né, para as coisas de Deus. E o 4 ele fala aí, ó, quando que ora o 5, né? Quando que ora, não deseja abandonar o pecado. Então, Deus também não responde à oração de quem está viciado no pecado e não larga o pecado por nada, né? Me lembro daquela historinha que o pastor Semolini contava para nós, né? Do paletó azul, você lembra? O paletó azul tinha o pastor que ele ia na igreja, pregava, glória a Deus, né? Era uma bênção, pregava domingo, depois durante a semana ele ia para Gandaias, né? Domingo ele vestia o paletózinho azul e ia pregar, era uma bênção. Depois ele tirava o paletózinho azul, durante a semana ele ia para Gandaia, no final da semana ele vestia o paletózinho azul e vinha pregar novamente. Esse pastor morreu, né? E é o que aconteceu. O paletózinho azul foi para o céu, ele foi para o inferno, né? O pastor Semolini contava essa história. Então, não adianta a gente ser... nós temos que abandonar o pecado de vez, né? Não adianta uma hora nós estamos lá, glória a Deus, né? E a outra hora, glória a eu, né? Viver no mundão de pecado. Então, Deus também não ouve essas orações, né? Está lá em João 9:31. Alguém abriu aí? Sim. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Então, a gente tem que se afastar, né? Tem que estar longe desse, abandonar o pecado. Porque tem alguns pecadinhos que são de estimação, eles são recorrentes, e a gente tem que lutar contra esse pecado na nossa vida, né? Quantos pecados são que a gente fala, mas, viu, Deus me perdoa, né? E a gente volta na prática do pecado. E aí, Deus não responde depois às nossas orações. É muito complicado ter os pecadinhos de estimação, né? Então, não devemos ter. Vocês querem comentar esse versículo? Então, vamos para os 6. Quando a pessoa ora por motivos errados, Tiago 4, de 2-3. Pode ler, Bárbara? Já abri. Ó, cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebereis, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Pode comentar, Bárbara? Claro, é exatamente o que o próprio ponto 6 diz, né? Às vezes
A gente está orando e a gente ora, às vezes, por um motivo que não é a vontade de Deus, ou ora mesmo com uma intenção errada, né? A gente ouve muitas histórias da pessoa que orou para outra pessoa morrer, sabe assim? Óbvio que Deus não vai atender esse tipo de oração, né, gente? Porque, inclusive, a gente tem que orar segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. Se a gente vai orar pelo irmão, pelo próximo, é orar segundo a vontade de Deus, o que Deus quer para essa vida, né? Não é só desejando mal, né? Ou um desejo cobiçosos, invejosos, né? Deus não vai responder mesmo esse tipo de oração. Guilherme, quer falar alguma coisa aí? Eu acho que é o que a Bárbara falou mesmo. A gente acaba querendo mandar em Deus, né? A gente inverte os papéis e acaba achando que Deus é o nosso servo e fulmina, assim, amaldiçoa ele, porque ele me fez mal. Mas é aquele negócio, né? Se Deus for para ser justo, ele vai ser justo com todos, porque ele não tem essa característica de uma justiça relativa, né? Como é a nossa. Então, ele vai ser justo com todo mundo. E aí a gente vai estar preparado para receber o que a gente mesmo pediu. Então, é complicado. E a gente tem até que tomar cuidado com o que pede, né? Porque é bem sério isso. Interessante que, às vezes, Deus não responde a algum tipo de oração. Eu não marquei, mas está lá em 2 Coríntios 12, 8 a 9, Paulo ora e não é atendido, né? Ele fala assim, ó, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para o qual desviasse de mim. Era o espinho na carne, né? E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo, ele clamou a Deus lá por causa do espinho na carne. Ele tinha uma doença que nós não conhecemos, né? Porque a Bíblia não é bem clara a respeito do que era. E Paulo orava para isso, e Deus falou assim, não. E ele fala aí, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim aquilo, né? Ele falou assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo concorda e fala, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, muitas vezes, era uma coisa ruim que ele estava pedindo, né, para sarar fisicamente. Não era. Mas Deus acho que falou assim, olha, se eu curar você disso, isso pode complicar a sua vida. Você pode desviar. Você tem que viver debaixo da graça. E a minha graça te basta, né? A minha graça basta para você. Então, amados, aí a gente viu os aspectos, né? Que Deus responde, se Deus responde todas as orações. Não, né? Então, quando o que ora é inimigo de Deus, quando o que ora é desobediente a Deus, quando o pecado serve de barreira para Deus não ouvir as nossas orações, e quando o que ora é um pecador impenitente, né? Contumaz. E quando o que ora não deseja abandonar o pecado. A pessoa ora e continua na prática do pecado, né? Não que a gente não peque, a gente peca, mas o pecado é um deslize na nossa vida. Mas se a gente tiver os pecadinhos de estimação, o que vai acontecer? Deus não responde às nossas orações. E quando a pessoa ora por motivos errados, né? Então, nós vamos interromper a nossa aula por aqui e na semana que vem a gente continua por conta do horário. Aí nós queríamos que você pudesse fazer as suas anotações, entrar logo após a aula para a gente poder esclarecer as dúvidas que você possa ter a respeito da oração. E na semana que vem a gente completa essa aula, que ela é bastante extensa e ela é muito importante para nossas vidas, né? Para que a gente possa ter de Deus as respostas das nossas orações. Amém? Então eu vou pedir para o Guilherme fazer essa oração para nós finalizarmos
E na semana que vem a gente continua com esse mesmo tema. Amém? Pode orar para nós, Guilherme. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos com o coração grato, Senhor. Estamos com o coração alegre porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos orientado, Pai, de como nós devemos proceder para nos relacionar melhor com o Senhor, Pai. Que a partir de agora nós tenhamos cuidado, nós possamos examinar nossos corações para que nós nos apresentemos diante do Senhor, Pai. Como servos e filhos obedientes, que sabem qual é a Tua vontade, Pai, para que nós possamos orar sempre de acordo com a Tua vontade e sempre com fé, sabendo que o Senhor vai fazer, Senhor. Em nome de Jesus, guarda cada aluno, Senhor, que está assistindo essa aula, guarda o nosso coração no Senhor e que nós possamos, como a Tua palavra diz, estar em espírito de oração e orando sem cessar, Pai. Para a honra e glória do Teu nome é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe, um bom domingo, um bom culto e estejam sempre conosco, aprendendo da palavra de Deus, que é muito importante. E esse tema da oração, a oração é vida para nós, né? É vital para a nossa vida, para a vida do cristão que está em oração. Amém? Deus abençoe a todos, um bom domingo.